Amigo vascaíno, o clima no Rio de Janeiro já amanheceu diferente porque as movimentações no mercado da bola colocaram o Vasco da Gama no centro das atenções. A diretoria trabalha intensamente para estruturar o elenco pensando na próxima temporada e, mesmo com tantas incertezas sobre o calendário de 2026, o clube começa a tomar decisões que podem mudar completamente o rumo do time. O torcedor sente que algo grande está se formando e a expectativa cresce ainda mais quando surgem detalhes de bastidores que mostram como o Vasco passou a ser observado por nomes importantes do futebol internacional. A possibilidade real de disputar uma Libertadores no ano que vem, caso conquiste a Copa do Brasil, mexe com o planejamento e traz uma confiança diferente para dentro de São Januário, onde cada passo é calculado com cautela, mas também com ousadia de quem sabe o peso da própria camisa. E o assunto que abriu a semana entre os torcedores foi justamente a nova era que se aproxima em relação à fornecedora de material esportivo. A Nike, gigante mundial, já trabalha há meses no projeto exclusivo para o Vasco da Gama e concluiu não apenas os uniformes principais, mas toda a linha de treino e a coleção casual que será colocada à venda ao longo do ano. O torcedor que gosta de vestir o clube no dia a dia vai encontrar peças mais modernas, sofisticadas e com a qualidade que consagrou a marca no cenário mundial. E não para por aí. Porque até mesmo a coleção de inverno já está pronta, abrindo caminho para o Vasco finalmente ter um catálogo amplo e pensado para todas as estações. Uma diferença que o torcedor sente de longe, especialmente depois de um período longo com a capa, marca querida pela torcida, mas que não conseguiu entregar a mesma variedade e estrutura que a Nike está preparando para os próximos anos. Com um contrato longo e a promessa de modernização, o Vasco entra em um novo patamar comercial e visual, algo que também reforça o peso do clube na vitrine internacional. Mas enquanto o torcedor comemora a chegada da nova fornecedora, a situação de alguns jogadores mexe com os bastidores e gera discussões fortes entre aqueles que acompanham de perto o dia a dia em São Januário. O caso mais comentado nas últimas horas é o do lateral esquerdo Leandrinho. Uma imagem recente, registrada durante um treino na última semana, chamou a atenção por mostrar o atleta visivelmente fora de sua melhor forma física. A comparação com a condição em que ele se apresentou no início da temporada deixa claro que houve uma queda no rendimento, e isso refletiu diretamente nas escolhas do técnico Fernando Diniz. O jogador perdeu espaço, deixou de ser utilizado em jogos importantes e, muitas vezes, sequer apareceu no banco de reservas. A última vez em campo tinha sido lá atrás, diante do Independiente Del Valle, e desde então ele não conseguiu recuperar terreno. Essa falta de espaço acabou gerando um incômodo grande nos bastidores. O agente de Leandrinho entende que o jogador está sendo desvalorizado e cita como exemplo a postura do treinador para o duelo decisivo da Copa do Brasil, quando mesmo com o lateral disponível, a escolha foi improvisar o Puma Rodrigues na esquerda. Para quem cuida da carreira de um atleta, essa é uma mensagem clara de que dificilmente haverá mudança nesse cenário. Por isso, a tendência é que Leandrinho seja negociado já na próxima janela de transferências. O contrato dele com o Vasco termina no dia 31 de janeiro de 2027, o que significa que, a partir do meio do ano que vem, ele já poderá assinar um pré-acordo com qualquer outro clube. E sabendo disso, a diretoria entende que precisa tentar recuperar algum valor financeiro antes que seja tarde demais.
A dúvida que fica entre os torcedores é se faltou oportunidade ou se realmente o rendimento esportivo caiu além do aceitável para o nível competitivo que o Vasco busca ter. E se tem saída se aproximando, também tem movimentações intensas em relação ao planejamento do elenco. A chegada da última rodada do Campeonato Brasileiro traz um clima de decisão, mesmo sem objetivo direto na tabela. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro sabendo que um simples empate garante presença na Copa Sul-Americana do ano que vem. Uma vitória seria ainda melhor e manteria a confiança da equipe antes da grande final da Copa do Brasil. O detalhe é que o Vasco vive uma situação extremamente atípica no planejamento para 2026. O clube pode terminar a temporada com um dos calendários mais atrativos do país, com vaga direta na Libertadores e entrada tardia na Copa do Brasil, caso conquiste o título. Mas também pode terminar sem nenhuma competição internacional, entrando na primeira fase da Copa do Brasil e disputando um ano consideravelmente menos interessante. São cenários completamente opostos para quem precisa tomar decisões no mercado, e isso deixa o departamento de futebol em posição delicada. Enquanto clubes como Palmeiras, Botafogo e Flamengo já sabem exatamente o que vão enfrentar no ano que vem, o Vasco precisa tomar decisões importantes de forma quase às cegas. Mesmo assim, alguns nomes já estão mapeados e um deles é um sonho antigo: o zagueiro Nino. O defensor, muito conhecido no futebol brasileiro, agrada bastante ao clube e ao técnico Fernando Diniz, que conhece bem o jogador e sabe como potencializá-lo em campo. O problema é que, para que a negociação avance, o Vasco precisa estar na Libertadores. Sem isso, não existe sequer conversa inicial, porque Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras já demonstraram interesse. E todos eles estarão na principal competição da América do Sul no ano que vem. Além disso, o clube russo Zenit, que detém os direitos do atleta, não facilita negociações e quer um valor consideravelmente superior ao que pagou. É um nome de peso, mas que exige planejamento, dinheiro e, principalmente, calendário competitivo. E como se isso não bastasse para movimentar o dia do torcedor, surgiu também a notícia de que o atacante camaronês Aboubakar pode finalmente desembarcar no futebol brasileiro. O jogador, conhecido internacionalmente, com carreira longa na Europa e destaque na Copa do Mundo, está disposto a jogar no Brasil e seu nome foi oferecido a vários clubes. Como o Vasco segue procurando um centroavante para reforçar o setor ofensivo, é natural que o nome dele apareça internamente. A qualidade técnica é indiscutível. Um finalizador experiente, acostumado a grandes jogos, que pode entregar liderança e presença diária no ataque. E para um time que sofre há tanto tempo com oscilações na posição, a simples possibilidade já mexe com a imaginação do torcedor. O clima nos bastidores é de trabalho pesado, conversas profundas, reuniões que varam a madrugada e um ambiente em que cada gesto, cada ponderação e cada palavra dita pode alterar os rumos do clube para o próximo ano. E se o torcedor às vezes acha que o sentimento de ansiedade é exagero, pode ter certeza de que, dentro de São Januário, a responsabilidade pesa ainda mais, especialmente porque o Vasco voltou a ser observado, consultado e citado em negociações que tempos atrás seriam impensáveis diante do cenário que o clube vivia. Agora, com um projeto mais sólido, com uma camisa que segue tendo peso gigantesco e com a perspectiva real de disputar competições grandes, o nome do Vasco circula com força em rodas de empresários e dirigentes.
O ponto mais sensível desse processo continua sendo o planejamento de 2026. Porque não existe como montar um elenco competitivo sem saber exatamente qual será o calendário da temporada. E é justamente nisso que a partida contra o Atlético Mineiro se torna tão decisiva, mesmo sem valer posição no topo da tabela. O empate garante uma vaga na Sul-Americana e abre portas para uma temporada com 3 competições importantes. Já a vitória dá uma sensação de força às vésperas de um jogo histórico. Mas o problema é que um tropeço combinado a resultados ruins dos concorrentes pode deixar o clube de fora das competições internacionais, e isso significa recomeçar praticamente do zero em termos de projeção de elenco. A diretoria trabalha com todos os cenários possíveis, mas não consegue avançar profundamente em nenhum enquanto não der esse passo final no Brasileirão. É um momento de equilíbrio emocional e de compreensão de que o desempenho de domingo pode impactar diretamente as negociações que o Vasco pretende fechar nas próximas semanas. O técnico Fernando Diniz entende essa complexidade e tem participado ativamente das conversas sobre saídas e chegadas. Ele é muito claro em relação ao tipo de jogador que deseja e não hesita em cortar ou minimizar o espaço de quem não se encaixa tecnicamente ou fisicamente no modelo de jogo que pretende implementar. O caso de Leandrinho é um reflexo disso, mas ele não é o único. Outros jogadores do elenco atual estão sendo avaliados criteriosamente e podem, em breve, fazer parte de movimentos de negociação. O Vasco entendeu que precisa de um elenco mais equilibrado, com jogadores que possam entregar intensidade durante toda a temporada e que tenham capacidade de adaptação rápida ao estilo de jogo. E como o clube pode ter um calendário mais cheio que o habitual, caso conquiste a Copa do Brasil, é fundamental que as contratações sejam feitas com precisão e não apenas por oportunidade de mercado. Falando em oportunidade, o nome de Aboubakar segue repercutindo com força em grupos de torcedores e programas esportivos. É um jogador cuja carreira dispensa apresentações. Ele sempre foi conhecido pela força física, pela precisão na finalização e pela capacidade de decidir jogos grandes. Mesmo com 33 anos, é um atleta que se mantém em alto nível de competitividade. O fato de ter atuado recentemente em ligas fortes e ter sido protagonista na seleção de Camarões faz com que qualquer clube que precise de um centroavante fique no mínimo atento à possibilidade de sua contratação. O empresário do jogador ofereceu o nome dele ao mercado brasileiro e, como não poderia deixar de ser, o Vasco aparece como uma opção atrativa. Isso porque o clube tem potencial imediato de oferecer protagonismo, tem uma das torcidas mais envolventes do país e tem uma estrutura que vem sendo reorganizada para receber jogadores de grande nome. Porém, contratar Aboubakar exigiria valores altos, não apenas salarialmente, mas também no que diz respeito ao pacote de taxas, luvas e período de contrato. São negociações que o Vasco não descarta, mas que só entram em pauta com profundidade caso o clube tenha um calendário mais forte para apresentar ao jogador. Enquanto isso, o nome de Nino se tornou uma espécie de termômetro para medir o tamanho da ambição vascaína para o próximo ano. É o tipo de contratação que coloca o clube em outro patamar competitivo, que dá ao torcedor não apenas esperança, mas também a sensação de que, finalmente, o Vasco voltou a pensar grande. Mas é também o tipo de negociação que exige, além de dinheiro, um argumento irresistível: disputar a Libertadores. Não basta prometer salários, estrutura ou visibilidade.
Jogadores desse nível só embarcam num projeto em que possam jogar a principal competição da América do Sul e disputar títulos. Por isso, a final da Copa do Brasil se tornou tão representativa. Ela pode definir não só o presente, mas também o futuro de jogadores que sequer foram contratados ainda. É uma cadeia de acontecimentos que faz do momento atual um dos mais importantes da história recente do clube. E para além dos nomes que chegam, existe também a lista dos que podem sair. O atacante Raniel, mesmo com potencial, é observado por clubes do exterior e pode receber propostas em breve. Outros jogadores que chegaram com expectativa, mas não entregaram o que se esperava, também podem ser negociados para abrir espaço na folha salarial. A diretoria entende que a folha atual é pesada e precisa ser reorganizada para que os novos alvos possam ser contratados sem comprometer a saúde financeira do clube. É um processo delicado, porque envolve rescindir contratos, negociar valores, lidar com empresários e, ao mesmo tempo, montar um elenco capaz de competir em alto nível caso o calendário seja favorável. Tudo isso em questão de semanas. A torcida, por outro lado, vive em um misto de ansiedade e entusiasmo. Os mais experientes sabem o peso que grandes contratações carregam e entendem que o Vasco está tentando reconstruir a própria identidade depois de anos muito difíceis. Já os mais jovens se empolgam com os nomes que surgem e a possibilidade de ver jogadores internacionais defendendo a camisa cruz-maltina. O ambiente, apesar das incertezas, é de esperança renovada. Há uma sensação generalizada de que o clube caminha, enfim, para um período mais sólido, mais estruturado e com mais ambição. Nos próximos dias, as movimentações devem se intensificar. Empresários vão surgir, propostas serão analisadas, reuniões acontecerão em sequência e o torcedor pode esperar um período muito agitado. O Vasco se recolocou no mercado, voltou a ser opção, voltou a ser desejado e começa a recuperar um espaço que sempre foi seu por merecimento e história. A temporada de 2026 ainda é uma incógnita, mas o clube trabalha como se estivesse prestes a dar um salto gigantesco. E, se tudo caminhar como a diretoria planeja, o torcedor pode se preparar para viver um ano daqueles que marcam época, daqueles que ficam gravados na memória. Basta um detalhe, um resultado, um título, e tudo pode mudar. O Vasco vive um momento que define futuro, define elenco, define ambições. E o torcedor, como sempre, segue junto, esperando o próximo capítulo dessa história que está só começando a ganhar forma. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em São Januário voltou a esquentar. E desta vez, o burburinho tomou conta dos corredores antes mesmo de qualquer confirmação oficial. Circula nos bastidores que Fernando Diniz, conhecido por sua rigidez disciplinar e por preservar o ambiente do elenco a qualquer custo, teria afastado um titular absoluto após um episódio considerado de indisciplina grave. A decisão, segundo fontes próximas ao vestiário, não apenas pegou o elenco de surpresa, como também deixou parte da diretoria em estado de alerta. O que se comenta é que o treinador não quis saber de conversas prolongadas nem de explicações extensas. Assim que soube do ocorrido, teria comunicado à comissão técnica que não abriria exceção. Um recado direto de que ninguém está acima do grupo. A postura firme aumentou ainda mais o mistério, já que o nome do jogador não foi divulgado oficialmente, mas é tratado por muitos como alguém de peso no elenco,
peça fundamental dentro do esquema tático do treinador. O assunto, claro, já rende debates inflamados entre conselheiros, torcedores e até empresários que transitam em São Januário. Há quem garanta que o afastamento pode rachar o ambiente, especialmente num momento em que o time busca estabilidade. Outros enxergam a atitude de Diniz como uma tentativa clara de reafirmar a autoridade e evitar que pequenas faíscas se transformem em incêndios maiores. Nos arredores do clube, comenta-se que o jogador teria ultrapassado um limite estabelecido internamente, algo relacionado a comportamento inadequado durante uma atividade fechada. Nada foi confirmado, mas o silêncio das partes envolvidas só alimenta a sensação de que o caso pode ser mais sério do que aparenta. Por ora, o treinador segue irredutível e aparentemente disposto a levar a situação até as últimas consequências, mesmo sabendo do impacto técnico que o afastamento pode causar. Enquanto isso, a torcida se divide entre a defesa da disciplina rígida e a preocupação com a ausência inesperada de um dos nomes mais importantes do time. O fato é que o episódio movimenta São Januário e promete continuar rendendo assunto pelos próximos dias, deixando no ar a dúvida. Até onde vai esse conflito nos bastidores? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.